Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Deixa eu explicar pra você, eu sou amiga de infância. A gente seguia tudo ela no Facebook, ela foi morar lá, tudo certinho, a gente começou a seguir. Ela era missionária, cantora aqui no Brasil, entendeu? De repente ela morreu. De repente, ninguém sabe notícia. Agora, a última publicação falando que vai enterrar ela lá pro dia 14 de janeiro. Será que realmente ela tá morta? Será que ele levou ela pra algum lugar? Será o que deve estar acontecendo com ela? Entendeu? Leca, então, é o que a gente está necessitando, né? De alguém com conhecimento nas leis, né? Para poder nos representar lá, porque é igual eu estava conversando com pessoas aqui, conversando com a minha esposa. Minha irmã brasileira, negra, entendeu? E aí ainda tem uns BO aí que nós ficamos sabendo aí que vai aparecendo um monte de coisa, né? Pelo fato dele não agir com lealdade, então o povo vai fuçando e vai descobrindo as coisas. Só que a gente sabe por falar, não tem certeza de nada, entendeu? Então tinha que ter uma pessoa conhecedora de leis para nos representar lá, para poder levantar tudo isso, meu, porque vai se passando os dias, passando o mês e nada de resolver, entendeu? Então a gente está precisando aí da sua ajuda, ajuda de pessoas que possam nos ajudar a ir no caminho certo, entendeu? Primeiro que é uma situação bem delicada, por vários motivos. Eu vou te pontuar o que eu penso. Primeiro, as mulheres acham, algumas, não tô falando que foi o caso dela, porque ela não deixou de ter amizade comigo por causa disso, mas a grande maioria acha que a gente tá com inveja, ou que a gente quer estragar o relacionamento delas, ainda mais quando você tá no Brasil e a pessoa tá na Europa, porque geralmente muitas brasileiras, não vou falar todas, depois que eu tive essa experiência em grupo, de administrar grupo de 80% da maioria de mulheres que moravam fora do Brasil, elas acham que elas venceram, sabe, tipo, venceram na vida, estão ricas, sendo que muitas vezes não estão, né, no Brasil o dólar ou o euro vale mais, então um gringo vem pra cá, um euro vale 5 vezes, ou um dólar vale 5 vezes, e muitos esbanjam e iludem também, ou como alguns poucos, acho que são ricos de verdade, mas não acredito que esses milionários vão estar em alguns lugares. Eles têm lugares específicos para estarem. Eu tô aqui, mas não só para representar a minha voz, e sim para representar a voz de todas as brasileiras que estão se movimentando sem saída e sem entender o que tá acontecendo. A gente não sabe se a nossa amiga tá viva ou se ela tá morta, onde é que tá o corpo dela, o que tá acontecendo. A gente quer detalhes, a gente quer saber de tudo e o mais rápido possível. Nesse vídeo vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes e de todos os depoimentos de brasileiras que estão sabendo cada uma de uma parte da situação. E o objetivo é que chegue em algum advogado, em alguém que tenha entendimento de leis aí na Alemanha, que possa confrontar isso, que possa bater de frente junto com a gente. Porque se a gente não tiver alguém dentro da lei formado para bater de frente em nome dessa brasileira aqui na Alemanha, esse caso, essa situação vai ser esquecida e nada vai ser resolvido ou explicado. Eu sou a Cris, a amiga da Nara. Depois, o irmão dela também vai vir contar a parte dele para vocês. E eu quero deixar claro que eu não tô querendo falar mal dela. Eu só quero expor tudo que ela colocou antes de conhecer esse alemão, para que vocês possam entender o que talvez tenha levado ela a essa escolha que não teve um final bom. As informações são reflexões para que talvez a gente consiga entender o porquê dela ter aceitado tudo isso. Eu conheci a Nara num grupo do WhatsApp, onde mulheres vendiam laces. Então tinham mulheres de todo mundo e tinha um grande número ali de mulheres com um poder aquisitivo gigante. E o que acontecia é que nesse grupo rolava uma competição de ostentação, de vaidade, de quem tem o melhor marido, de quem tem a maior quantidade de dinheiro. Então eu acredito que muitas mulheres ali às vezes estavam falando coisas que nem eram do jeito que elas estavam pintando, mas por causa dessa competição ficava um aumenta de tudo. E a Nara começou a falar desse noivo alemão, né? E sempre tocando nesse noivo alemão, falando que as laces dela iam lá para casa do tal noivo. Era como se ela já tivesse um estoque nesse lugar e ela contava pra gente de que ela já tinha conhecido a Alemanha. Só que quando a gente perguntava onde ela estava, ela falava que estava morando numa região do Brasil. Por ela ter
um vocabulário muito simples e se colocar, se intitular como advogada, algumas mulheres que tinham um padrão de vida maior meio que faziam chacota com isso. E ela também falava desse noivo alemão como se ele fosse algo muito grandioso, colocava ele como mais que rico, milionário, falava que ele tinha até um castelo lá na Alemanha, que ele mexia com muitos imóveis e direito imobiliário. Então ele tinha muito dinheiro. Uma das moças, acho que já numa intenção meio que ruim, falou que tinha um acessório de uma lace que queria levar para ela, marcou de ir na casa dela e chegou lá, tirou foto dela. Tirou foto do lugar, que era uma casa super simples, era numa comunidade, e começou a mandar em outros grupos, rindo e contando, né, que não tinha nada a ver uma coisa que ela falava com a outra. Eu criei coragem, contei para ela, nós viramos amigas a partir disso também. E ela seguiu falando desse tal noivo que ia mandar uma passagem para ela ir para a Alemanha. Só que isso rodou durante 2 anos e eu ficava me perguntando como que um cara rico demora tanto tempo para mandar uma passagem, né? E também perguntei para ela, nossa, assim, gente, ela postava tudo no Instagram. Se ela ia na praça, se ela respirava, ela fazia foto, ela postava tudo. E como que ela tinha ido para a Alemanha, não tinha nenhuma foto, não tinha nada, né? E ela meio que despistava, falando que ela tinha ido só por 15 dias e que não tinha dado tempo de tirar foto. Eu falando, mas 15 dias é muita coisa, você fica tirando foto aí o tempo inteiro de tudo. Ela despistava, eu relevava também. Como que ela conheceu esse noivo? Bom, a Nara, ela era uma mulher radiante, era uma mulher de luz, de fé, muito determinada em todas as questões da sua igreja, da sua religião. Era uma mulher solar. E ela recebia convites para cantar em igrejas. Ela recebeu, né, para cantar numa igreja de um pastor aí de nomezinho, até que famosinho. E lá ela conheceu esse alemão que estava aqui no Brasil. E depois que ele voltou para a Alemanha, eles continuaram mantendo contato. Ao mesmo tempo que ela tinha toda essa abertura de viver, eu percebia que ela também tinha uma questão de diminuição, de se sentir menor. Porque ela sempre se colocava, ela era uma mulher preta, retinta, que batia muito a solidão, ela tinha muito medo da solidão. Ela sempre falava que da solidão da mulher preta, ela tinha alguns posts sobre isso. E ela tinha medo de ficar muito sozinha aqui no Brasil. Até que depois que ela conheceu esse cara, ela começou não só a endeusar ele, como também a colocar ele num pedestal de que ele era aquele homem que estava salvando ela dessa situação e que ela só não ficaria sozinha como uma mulher preta retinta por causa dele. Era como se ele não existisse, ela morreria sozinha aqui no Brasil porque não teria outras oportunidades ou outras alternativas. Então, foi se construindo uma imagem de Deus no céu, ele na terra, mas nunca que essas passagens chegavam. Então, o burburinho da dúvida se isso era real ou não rolava solto. E depois de 3 anos, realmente ela foi para a Alemanha para se casar. Só que já estava ativa a Lei A2. Então, ela teria que saber falar o alemão, né, até para fazer a prova e tudo lá. E ela não sabia, né, ela não tinha domínio nenhum do idioma. Por causa disso, de acordo com ela, eles resolveram casar na Dinamarca, que era um lugar onde ela conseguiria o documento para conseguir entrar e viver na Alemanha até que tudo ficasse resolvido. Chegando na Alemanha, ela disse que fez uma feijoada para comemorar o casamento que tinha sido feito na Dinamarca e que a sogra dela jogou toda a feijoada fora. Era uma feijoada feita para a comunidade da igreja que ela tinha lá, né, na Alemanha. E a sogra simplesmente jogou tudo porque achou que aquela comida era uma comida absurda. Então, já se criou ali, tinha um conflito ali com a sogra e ela morava junto com a sogra. Para completar toda a situação, depois de 1 ano, eu encontrei o perfil dele no Tinder. E eu resolvi contar para ela.
E ela passou pano. Ela agiu como se fosse normal, na verdade falando que tá, tudo bem, né, o perfil dele tá lá, mas é porque ele não desativou, mas ele não usa mais. E aí foi me vindo na minha cabeça, poxa vida, né, eu vou ficar com uma invejosa que tá querendo destruir o casamento e não sei o quê. Então eu silenciei por um detalhe que eu consegui falar pra ela depois de um mês, que ele tava assim utilizando o Tinder, porque ele tava lá online, dava pra ver o visto por último. Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O auge foi quando eu tentei ligar para ela para conversar por chamada de vídeo. Era praticamente impossível e terrível essa possibilidade. A internet dela não existia. Parecia que o Wi-Fi não existia ou estava desligado e que ela estava tentando pegar alguma rede de fora, essas redes abertas, porque era pior do que uma internet de escada. Não era possível se ter uma comunicação tranquila. E eu perguntava para ela, mas cara, tu tá aí na Alemanha, que é um país tecnológico. Aqui no Brasil, com 4G, a gente vai para um monte de lugar e consegue fazer chamada de vídeo. Que internet é essa? Que lugar é esse que você tá? Que a gente não consegue fazer uma chamada normal com você. Isso mudou uma vez, que foi quando ele estava na casa, a internet ficou um pouquinho melhor. Parecia que ele tinha ligado o Wi-Fi. Me dava a impressão de que quando ele estava lá, ele ligava o Wi-Fi e quando ele saía, o Wi-Fi era desligado. Porque aí era só tela congelando, travando. Importante dizer também que nesse tempo todo de 7 anos, ele não pagou um curso para ela aprender alemão. E ela não aprendeu alemão. Ela estava dependente dele para todas as ações dentro do país. E também, para se conseguir a cidadania, era necessário fazer uma prova com o idioma do país, que ela não poderia ter feito por não saber o idioma. O que faz a gente concluir que ela não tinha a cidadania alemã. Na época do frio, ela sempre postava no Instagram aqueles casacões peludos e roupas de frio, que, de acordo com uma conhecida minha, próxima dela, foi explicado que, na verdade, aquilo lá, aquelas roupas, ela estava pegando das doações da igreja. E aí me subiu um ponto de interrogação maior, porque lá as roupas são baratas. Como assim ele não conseguia, né, comprar roupas de frio para ela, sendo que ela dizia que ele era um cara de poder aquisitivo alto? As chamadas de vídeo e os vídeos na internet, eles eram todos feitos num cantinho de uma parede que era mais ajeitada, mas não se saía dali. Eu nunca vi a casa dela e também ninguém nunca viu, tudo era sempre ali naquela parede. Ela tinha problemas sérios com miomas, né? A barriga dela era um pouco grande por causa disso, dores, desconfortos, e nunca se foi buscado dela fazer a cirurgia para retirada. Ela disse que uma vez ela foi no ginecologista com ele, e era um ginecologista que falava português de acordo com ela, e mesmo assim ele quis não só entrar no consultório, como ficar do lado do ginecologista, observando tudo que ele estava vendo ali, fazendo dela, que eu achei bem absurdo e até estranho de ficar observando ela naquela posição do lado do médico. Depois desses 7 anos, o que aconteceu foi que na pandemia ela pegou Covid e sarou, foi tudo bem, ela estava totalmente saudável depois disso. 3 dias antes que ela tinha ido no culto, também ela estava aparentemente bem e saudável, até que um dia à noite, uma das conhecidas da igreja ligou para ela e conversou com ela normalmente. E depois de algumas horas, a madrinha dela de casamento tentou fazer uma chamada de vídeo aonde não se foi possível mais falar com ela e foi dito de que ela estava tão doente a ponto de não conseguir responder. Uma outra pessoa disse que entrou em contato com ela e um pouco antes ela falou que nesse dia ela não queria dormir lá. Mas isso são só diz que me diz que. Não se tem prova sobre isso. E no outro dia, nós recebemos uma notícia escrita do marido dela alemão de que ela tinha falecido.
Eu vou deixar alguns pontos aqui do que foi escrito para vocês entenderem o grau da situação. Ele coloca, né, as datas, né, que ele é pastor há 18 anos, o nome da comunidade, que ele é casado há 10 anos. E aí ele fala que a esposa dele, a Nara, morreu de Covid no dia 30 de novembro de 2023, à meia-noite. Que ela teve uma reanimação por 2 médicos e 3 bombeiros. E que a certidão de óbito foi emitida a 1h da manhã. Fala que a família da esposa já tem a certidão de óbito do cartório. Fala que como eles se casaram de acordo lá com as leis da Alemanha, tudo vai ser feito por ele, porque de acordo com as leis é o marido que decide tudo que vai acontecer, ou a esposa, caso um ou outro venha a morrer. Então, não vai ter transferência de caixão e nem corpo para o Brasil. E aí ele coloca que ela veio da comunidade do Brasil e que vai ser enterrada com todas as honrarias. E fala que vai se ter um funeral do dia 7 a 14 de janeiro de 2024. E que também o funeral vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook. Ainda coloca algumas afirmações de que ele estudou porque queria ser promotor público, então ele está seguindo toda a lei por causa disso. Fala de mentiras que o diabo está querendo conduzir na cabeça de cada um, mas que não vai servir, não vai abalar ele. E que por isso, por todos esses confrontos, como se alguém estivesse querendo derrubar ele, ele está deixando a comunidade brasileira no dia 31 de dezembro, porque ninguém está apoiando ele com os custos do funeral. Então, nem a família, nem ninguém da comunidade está querendo doar nada para que seja feito o funeral da esposa. E que todos vão responder sobre isso diante de Deus. Depois, ele ainda fez um outro post aonde ele explica que ele vai para uma outra missão, que agora será no Paquistão, e que Deus já deu a resposta para ele, conectando ele com outra pastora e com outras mulheres que também vão com ele para o Paquistão para essa missão. Depois de postar tudo isso, ele bloqueou a família. Quando a família tentou entrar em contato para falar com a madrinha do casamento, a madrinha disse que ela teria morrido nos braços da sogra em casa. Quando se foram feitas mais perguntas, a madrinha pastora também bloqueou a família. E quando brasileiros e outras pessoas tentarem entrar em contato com a igreja, com o pessoal da comunidade, com a pastora, eles começaram a ser bloqueados, comentários apagados e ninguém mais queria ter contato de explicar o que aconteceu verdadeiramente com a família e as pessoas, entes queridos e amigos daqui do Brasil. Alguns pontos começaram a se divergir, começaram a ficar confusos, porque se ela morreu de Covid, ela não poderia ser enterrada em janeiro. As pessoas que morrem de Covid na Alemanha, o corpo não pode, né? Tem que ser cremado. Se foi assim, com o bombeiro e tudo, já teria sido emitido um atestado que foi pedido e que nunca chegou até nós. O que chegou através de amigos que mandaram de lá foi um papel que primeiro foi colocado como atestado, mas não pode ser notificado como atestado porque lá não tem a causa da morte. E por isso mesmo não se pôde fazer um documento, bater um documento de atestado de óbito, porque a morte ali
está como causa desconhecida. Esse documento ele é emitido quando não se tem direito descoberto ainda a causa da morte. Ele dificulta a produção da certidão de óbito. Não batia com o que ele estava falando no post. Quando uma seguidora da Leca Rocha, que mora na Alemanha, pegou a assinatura lá desse documento, viu quem assinou e entrou em contato com essa mulher para saber, né? Porque se ela que assinou a certidão, esse documento de morte, ela tem conhecimento do que aconteceu, ela meio que titubeou, porque disse que só podia dar informações para a família, mas que a Nara tinha morrido no hospital de morte natural. E para que todo mundo ficasse tranquilo que por causa das festas, com certeza não tinha sido emitido, mas que em janeiro tudo ia ser esclarecido. E que é uma pena o homem tá falando tantas besteiras, assim, isso aí ela não, sabe, ela até a senhora foi bem simpática, ela sabe quanto é ser difícil pra família, quanto mais agora festas, né, Natal, Ano Novo, essas datas onde, né, onde se festeja com a família em geral. Mas falou assim, ó, fala pra eles que não há razão pra se preocupar dessa forma, que o que aconteceu de forma natural, onde no hospital, uma coisa, não foi nada de fora do normal, onde necessitava investigação, etc. Não foi nada disso, tá? Eu vou falar com a menina, esqueci o nome dela agora, mas isso eu vou olhar no meu WhatsApp, que ela escreveu também. E é isso, ela falou que assim que a senhora do consulado voltar a trabalhar, vai receber o certidão de óbito. Diversas vezes a falecida contava que ela entrou na vida dele para tirar ele da lama. Para a madrinha de casamento, foi falado que ela morreu nos braços da sogra e depois isso mudava para o hospital e depois isso mudava para casa. O irmão dela entrou em contato com o consulado primeiro da Alemanha em São Paulo, assim foi encaminhado para o consulado no país da Alemanha e ele recebeu um e-mail do qual foi dito o seguinte: entramos em contato com o cartório do registro civil da cidade e fomos informados que a sua irmã vive na verdade na cidade tal. E o cartório nos informou, porém, que não há registro de óbito em nome da sua irmã no sistema dele. O consulado é avisado automaticamente sobre os óbitos de brasileiros na Alemanha, o que não aconteceu no caso da sua irmã. Então seria importante verificar as informações com mais exatidão. Os telefones que o senhor informou que é do esposo dela e da madrinha não atendem. Continuamos tentando contato com eles. Outras seguidoras tentaram contatos, mulheres brasileiras que moram lá na Alemanha, que você colocou à disposição para ajudar. E para cada uma delas, o esposo passava uma informação. Então, uma hora ela estava na geladeira e ia ser enterrada em janeiro, outra hora ela já tinha sido cremada ou ia ser cremada e depois ia ter um funeral. As informações não batiam de jeito nenhum. Uma das seguidoras da Leca, que mora na Alemanha, disse ter recebido uma mensagem do marido onde ele pedia doações para ajudar no funeral da Nara. A mensagem dizia: querida família da Nara, queridos amigos verdadeiros da Nara, querida comunidade da internet. Os custos do funeral da minha esposa são de 2.500 euros. E alguns verdadeiros amigos da Nara entraram em contato via inbox. Conseguimos pagar 550 euros. O restante 1.950 euros deve agora ser pago por uma das melhores empresas funerárias. Eu, como marido, já recebi autorização da polícia e nada impede que o enterro seja feito em janeiro. E não batia porque desde sempre ele afirmava ter muitas posses, mas estava pedindo doações na igreja e na internet para o funeral da esposa. Depoimento do irmão da Nara. Leca, começou a aparecer muitas coisas que a gente nem imaginava e que a gente não sabe o que é certo ou não. Primeiro que a gente não sabia que a minha irmã
não tinha uma cidadania alemã. Porque o meu pai, ele mandou mais de 3 vezes os documentos para ela casar lá na Alemanha do jeitinho que ela pediu. E, de acordo com a pastora, porque assim, elas bloquearam a família, mas depois que saiu mais notícias sobre a situação, elas começaram a entender que tinha alguma coisa errada aí, então elas começaram a conversar com amigos em comum e a abrir toda a situação. De acordo com a pastora, eles só tinham casado no civil ano passado, em junho ou julho. E isso não possibilitava dela ter a cidadania alemã porque ela tá lá há mais de 7 anos. Então ela estava lá clandestina esse tempo todo. Se ela é clandestina ou brasileira, ela não pode ser enterrada em território alemão. Como é que o consulado vai achar aonde ela tá se ela de repente não tiver nenhum registro por lá? O endereço que tá nesse documento que foi assinado e que tá colocado como onde ela mora, também não é o endereço fake, porque eu entrei em contato com algumas brasileiras lá para me ajudar e elas foram até esse endereço e os vizinhos responderam que nunca viram os dois lá e que na verdade aquele lugar só vem um homem de vez em quando pegar as correspondências, que a única coisa que tem lá é uma caixa de correspondências. E esse endereço é um endereço que ele usa para receber um benefício, um auxílio do governo. Mas que, na verdade, a minha irmã ela estava morando em um pequeno cômodo, num subúrbio, um lugar distante, aonde eu pedi para uma brasileira dar uma olhada e ela disse que é um lugar que praticamente não se tem condições de viver, de pequeno e falta de acessibilidade e de falta de espaço. Um lugar muito estranho. As moças, então, da comunidade que tinham bloqueado, que não queriam responder, começaram a entender que tem alguma coisa estranha, estão desacreditadas e começaram a abrir a boca sobre tudo que sabiam. E o pior é que todos, ninguém viu o corpo. Ninguém sabe aonde esse homem tá. Eles só se comunicam porque ele responde as mensagens. Mas presencialmente ninguém teve contato com esse homem. Desesperado, eu pedi ajuda para uma brasileira para ela ir até a polícia. Ela foi para tentar fazer o BO, para ver o que estava acontecendo. E a polícia falou que isso só pode ser feito com a família, que era necessário uma procuração, que eu tô correndo atrás. Mas eles deixaram uma informação muito importante de que a minha irmã, ela não morreu de Covid. Ela morreu de uma morte suspeita e que isso só pode ser aberto com a investigação para a família. Por isso eu tô correndo atrás dessa procuração para mandar para essa mulher. Isso tudo eu tô fazendo como eu posso, porque a gente é de uma comunidade. A minha mãe e o meu pai, eles já estão velhinhos, eles não têm condição de bater de frente com toda essa situação. A minha mãe tem problemas físicos, tem Alzheimer. Todo mundo só tá querendo saber o que aconteceu com a minha irmã. Por que ele não mandou uma foto da minha irmã mesmo morta? Por que ele não mandou o atestado que ele tá falando que tem e cada hora é uma história para uma pessoa diferente? A gente só quer confirmar tudo o que aconteceu e com essa fuga e tantas mudanças de histórias, a gente começa a pensar em coisas piores. O meu pedido de socorro aqui para vocês e para a Leca é de que eu até tentei que um advogado fosse para lá fazer uma vaquinha, mas isso vai ser inviável porque é muito dinheiro. A gente precisa de um advogado lá que bata de frente, porque a minha irmã, ela é preta, retinta, brasileira. Se ela estava lá mesmo, clandestinamente, se não tiver um órgão, uma pessoa representando o Brasil que vá de frente para correr atrás de tudo lá na Alemanha, essa situação ela vai ser toda esquecida, ela vai ser arquivada, ninguém vai se movimentar para saber o que aconteceu. Então, eu peço aqui, por favor, se você que está assistindo esse vídeo tem contato com algum advogado daí, tem contato com alguém que pode ajudar, que pode forçar a bater de frente nessa situação, por favor, entrem em contato aqui com a Leca,
nos comentários, no Instagram, para que ela possa ajudar a gente de alguma forma. Se algum outro canal também tem conhecimento, essa história não é só da Leca, vocês podem informar. O importante é que se tem alguma resolução do que está acontecendo. Porque não dá para acreditar no que ele fala. Cada hora ele fala uma coisa diferente da outra. A gente achou que tinha acabado por aí, porque começamos a divulgar o caso, mas aí ele fez um post recentemente onde ele fala que ele entrou em contato com os sogros dele, que ele já contou tudo o que aconteceu, que os sogros estão do lado dele e que eu, o irmão, que estou divulgando tudo errado sobre ele, vou pagar sobre isso. Disse que avisou os meus pais dia 27 de dezembro sobre tudo o que está acontecendo, que entrou com um advogado contra mim por causa do modo que eu estou divulgando a notícia, incriminando ele. E ele não falou com os meus pais, ele não mostrou nada. Se ele tivesse mostrado tudo isso, já tinha acabado. Tudo que foi dito aqui são depoimentos de pessoas que estão em volta dessa situação e que eu procurei para perguntar e confirmar o que estava acontecendo. Nada disso foi julgado pela polícia, nada disso está sendo dito pelo governo e nada disso foi colocado e firmado como prova. Tudo que vocês estão vendo aqui foi a junção de depoimentos de várias brasileiras que eu coloquei para uma amiga só falar e narrar para vocês e o depoimento do irmão. A gente não sabe o que verdadeiramente aconteceu. E é por isso que o vídeo está indo para o canal, porque se alguém tiver contato com algum advogado que queira abraçar essa causa, que é necessário ter alguém profissional em nome dessa brasileira para que seja feito um processo, para que se abra e se tenha um atestado de óbito, para que se veja a investigação do que ela realmente morreu, do que realmente aconteceu com o corpo. Então, quem puder ajudar, mandando para brasileiras, para as pessoas que estão na Alemanha, que conheçam alguém, esse é o objetivo do vídeo. O objetivo aqui não é incriminar ninguém, porque não existe nenhuma abertura de processo, de investigação, nada que tenha chego como prova até agora para a família no Brasil. De reflexão, é importante a gente pensar que, às vezes, alguém da nossa família vai morar com um estrangeiro e a gente não tem noção do que está acontecendo ou não. O irmão mesmo dela fala que ele nunca recebeu uma foto da rua que ela morava, nunca viu um vídeo da casa. Ficou tudo muito vazio depois de que ela foi para a Alemanha. Se a gente, às vezes, não conhece a pessoa que a gente está do lado no nosso próprio país, como é que a gente vai ter informações exatas do que está acontecendo com a pessoa do outro lado do mundo? Porque a imagem que se passava e que algumas pessoas dizem é que se era um casal feliz, que nunca se teve briga e na internet era passada uma imagem da brasileira preta, que era de uma comunidade que foi salva pelo europeu lá na Alemanha, que levou ela para ter uma vida de rainha. Mas não é isso que está sendo dito pelas pessoas que estavam em volta dela. E o objetivo aqui não é julgar essa mana, se ela mentiu, se ela se iludiu, porque a gente entende que talvez ela já não, que com certeza ela já não está mais entre nós. A gente só quer a paz e o sossego da família e com essa história trazer a reflexão de como é importante você que decidiu morar fora do país, que está com seu marido em outro lugar do mundo, que você abra para alguém da sua família, para o seu amigo, que mande fotos, que mande vídeos do que realmente acontece, da sua verdadeira vida. Não tenha vergonha se é uma vida humilde em outro país. Não tenha medo de voltar para o seu país se você chegar lá e ver que aquilo não é nada do que você sonhou. Existem muitas brasileiras com vergonha de reconhecer que foi um erro ir até lá, de que não se foi bem tratada e de criar uma imagem na internet que não existe, de uma vida que não existe
e de idolatrar ainda esse homem, fazendo com que mais mulheres que assistam isso se conectem de que ir para outro país é a saída de se ter uma vida de luxo, de se ter uma vida feliz. E a gente sabe que a maioria das vezes não é. Essa é a reflexão principal do vídeo. E o mais importante que fica aqui, eu deixo os meus pêsames, as minhas condolências e espero ansiosamente que alguém se mova, assista esse vídeo e se mova para ajudar e que a gente tenha o final dessa história. Se esse homem ficou mal, se esse marido ficou mal depois do luto, se teve um surto, que ele volte ao normal e que ele traga o acalento para essa família aqui do Brasil. Eu sei que as culturas são diferentes, talvez na Alemanha isso seja tratado de uma forma mais fria, mas a família ela tem direito de saber o que aconteceu com a própria filha. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.